Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia, mais uma semana que se inicia na presença do nosso Deus. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. É claro, à luz da Bíblia, quando nós levamos o evangelho genuíno, então nós apenas mostramos o caminho e Deus é quem faz a obra. João Batista disse isso. Eu não sou o caminho, mas eu mostro o caminho. Quando nós conduzimos a palavra com amor, com dedicação, o próprio Deus ele se encarrega de fazer com que a sua palavra venha operar. A palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. Esta mensagem nós pregamos domingo, então eu quero já adiantar que esta mensagem pregamos domingo. Quem não pôde estar presente vai ouvir e vai ser abençoado. Quem esteve presente vai ser abençoado mais uma vez. A Bíblia fala em Jó capítulo 1, a história de um homem. Jó capítulo 1, do versículo 1 em diante, a Bíblia começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, que se chamava Jó. Esse homem, ele era um homem muito bem sucedido no Oriente, muito. Ele tinha juntas de boi, de camelo, de jumentos. Ele tinha servos e servas às suas ordens. Era um homem muito bem sucedido. Tinha três filhos, 7 filhas. Ele tinha uma família grande. Era um homem muito abençoado. Tinha uma saúde boa, tinha família, filhos. Então, olha o que acontece. Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram para apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás. Veja, Satanás veio como acusador, porque o diabo ele é isso, o papel dele é esse, é acusar. Então, Deus falou bem assim: Satanás, veja só, o diabo ouviu de Deus. O próprio Deus disse assim: Satanás, você tem visto meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra fiel igual a ele. Não há ninguém igual a ele, homem fiel, íntegro e que se desvia do mal. Deus estava dando esse testemunho para o diabo. O próprio Deus tinha um relatório de Jó, veja que interessante, nas suas mãos. Veja que homem que foi parabenizado por Deus. Que homem privilegiado por Deus foi Jó. Porque Deus estava. Você já viu que muitas vezes nós perguntamos de alguém para alguém, como que é fulano? Você conhece fulano? E aí às vezes você fala, ah tá, eu sei quem que é. Olha, fulano é assim, 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 assado. Então quer dizer que cada um de nós temos o nosso currículo, seja bom, seja ruim, seja mediano. Então o currículo de Jó era ótimo, porque o próprio Deus falava de Jó para o diabo. Veja, o próprio Deus falou: olha, não há ninguém, Satanás, lá na terra igual a ele. Homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. Só que aí o diabo, ele não se conforma. Ele disse bem assim: ah, mas é fácil. O Senhor deu ele tudo, deu família, deu isso, deu aquilo, e cercaste, o Senhor cercou ele com a sua sebe, veja. O diabo disse assim: o Senhor cercou ele com a sua sebe. Quando o diabo disse que Deus tinha cercado Jó, significa que o diabo já tinha tentado passar por esta cerca, por essa sebe, mas ele não conseguiu. Então foi por isso que ele disse assim: ah, mas o Senhor cercou Jó com a sua sebe? Então, naquele momento, a gente percebe que o próprio Deus ali guardava Jó. Veja que o diabo, ele vai até a permissão de Deus, né? Ordenou. Dali ele não passa mais. Então aí ele disse assim: mas desse jeito, né? Desse jeito aí todo mundo é fiel, porque o Senhor deu tudo para ele, na mão dele, cercou ele. Aí ele falou bem assim, Satanás continuou e disse: toca em tudo que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Então o diabo disse assim: não,
Se você tirar tudo que ele tem, ele não vai ser fiel, porque ele só é fiel porque o Senhor deu tudo a isso a ele. E agora vamos caminhando para terminar. Eu queria que você prestasse atenção. Você conhece a história que o diabo foi lá, tocou nas finanças de Jó. Jó perdeu seu gado, seu pasto, perdeu a sua saúde, até mesmo a sua reputação, porque os filhos dos escravos de Jó, dos servos de Jó, eles passavam de longe quando via Jó, tão desprezado e rejeitado que Jó ficou. E olha só que interessante, quando o diabo pensou que ele tinha perdido tudo, porque na verdade a pessoa perdeu o seu bem financeiro, depois perdeu a sua saúde. Por último, ele perdeu até a companhia da esposa, porque a mulher disse assim: olha, Jó, por que você ainda vai continuar sendo fiel a Deus? Um Deus que permitiu que o diabo passasse por essa cerca, ou seja, no sentido de sentido de linguagem, né? Ou seja, você vai continuar servindo esse Deus que permitiu que a doença te tocasse. Nós perdemos nossa família, nossos filhos. Você ainda vai continuar sendo fiel a Deus? Olha, presta muita atenção. Eu queria que você entendesse que tem alguns momentos da tua vida que você passa, nenhum dos momentos difíceis que você possa passar, você não pode pensar mal de Deus, porque tudo existe um propósito. Você não pode sofrer variações. Não. Veja, essa mulher de Jó, ela neste momento foi separado dela, de Jó, a intenção do coração, a fidelidade. Então, Jó disse assim, aí ela disse assim: amaldiçoe esse Deus e morra. Veja só, amaldiçoe esse Deus e morra. Então ali, o diabo pensou bem assim: agora Jó vai aproximar, porque ele perdeu até a família, a mulher. Então, fazendo uma lógica, Jó tinha perdido tudo, mas o diabo não sabia que Jó não perdeu tudo, ainda tinha algo muito precioso que Jó não perdeu. E você que está me ouvindo, com certeza você também não perdeu. Você pode ter levado prejuízo, ter perdido alguma coisa. E às vezes tem pessoas que falam assim: ô, coitadinho daquele homem, daquela mulher, ela perdeu tudo, mas ela não perdeu tudo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no livro de João 6 que agora é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Espera aí, os verdadeiros adoradores, porque se a Bíblia diz isso é porque existem os falsos adoradores. Quem que são os falsos adoradores? Os falsos adoradores são aqueles como a mulher de Jó, só adora se tiver pasto, gado no pasto, dinheiro estourando no banco, muita saúde, famílias, tudo abençoado. Esses são os falsos adoradores, porque eles são crentes emotivos. Eles precisam que está tudo correndo bem. Se alguma coisa começar a sair mal, eles já começam a pensar mal de Deus. Conheço muitas pessoas, você pode colocar no YouTube aí agora, e vai dizer assim: como me tornei ateu. Você vai ver muitas pessoas que eram crentes, que se diziam ser crentes, e de uma hora para outra, porque Deus fechou uma porta e essa pessoa não conseguiu perseverar, não conseguiu esperar no Senhor e simplesmente atribuiu a Deus os seus fracassos e se tornou incrédulas, ateístas. Então presta muita atenção. Quando Jó disse bem assim: você fala como qualquer uma doida mulher. Eu recebi os bens de Deus, porventura não receberia também o mal? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Neste momento o diabo já não conseguiu entender nada. Sabe por que o diabo não conseguiu entender nada? Porque o diabo ele já foi anjo de luz. Lúcifer, ele era um arcanjo de Deus. E lá no céu não tinha nem tem dor, não tem choro, não tem pranto. Então quer dizer que o diabo se vestia de pedras preciosas lá no céu. E ele não conseguiu adorar Deus com tudo de bom à sua volta.
Então, quando ele vê você enfrentando uma luta na sua família, na sua saúde, carregando uma doença, enfrentando problemas financeiros, e mesmo assim você adora a Deus, aí o diabo não consegue entender. Porque na cabeça dele é difícil para a pessoa passar por momentos difíceis e continuar adorando ao Senhor. Mas a adoração não depende de momentos, não precisa de bens financeiros. A adoração é um atributo da sua fidelidade. Você pode adorar a Deus chorando, passando por um momento difícil. Você pode adorar a Deus em qualquer momento. Os verdadeiros adoradores não vai se corromper o seu caráter, não vai se corromper o seu coração, não vai mudar. Se a porta abrir, é Deus, se a porta fechar, também é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar deu folha, é Deus. Deus tem que ser Deus em todos os momentos. Não, eu não posso ter um Deus só que está me abençoando. À medida que, se eu passar pelo deserto, Deus vai deixar de ser Deus? Então, por que Deus permite várias provações? Porque Ele quer ver se eu sou um verdadeiro adorador ou eu sou um falso adorador. Lá em Jó capítulo 13, diz assim, quando o povo disse assim, Jó, pelo que eu estou vendo, a intenção de Deus é te matar, Jó. Você não tem esperança mais, Jó. Ninguém sai dessa situação, Jó, que você está enfrentando, ninguém sai. E Jó respondeu e disse bem assim, ainda que ele me mate, mesmo assim defenderei o meu proceder, defenderei a minha justiça. Veja, ele disse isso, ainda que ele me mate, mas defenderei a minha justiça. Então ele está dizendo assim, nessa mesma mensagem ele fala bem assim, já não tenho esperança. Ele falou bem assim, ainda que ele me mate, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha justiça. Então olha só, Jó disse assim, não tenho mais esperança de vida. Acabou com tudo, não tenho mais família, não tenho gado, não tenho nada. E se Deus quiser me matar, Ele vai me matar. Só que Ele não vai me matar um desviado, não. Eu vou morrer crente, vou morrer crendo. Então, para terminar Jó capítulo 19, Jó disse bem assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Então veja só, você tem que dizer isso dentro de você. Qual é o teu sonho? Qual é a tua fé? Eu sei. Jó estava dizendo assim, eu sei, eu não sei os outros, mas eu estou falando por mim, na minha primeira pessoa. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Eu sei. Quando Josué viu o povo na dúvida, ele disse assim, vê quem que vocês vão servir hoje, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você tem que ter opinião própria. Você não pode ser conduzido pelos outros, pela religião. Não. Ninguém pode tocar no seu livre-arbítrio. O direito de escolher, de agir é você. A Bíblia diz que bom é para o homem esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor correm e não se cansa, caminham e não se fatiga. Então, entenda uma coisa, quando o diabo pensou que Jó tinha perdido tudo, Jó não perdeu a essência de adorador. Ele não perdeu a essência de adorador. Quando ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele não tinha perdido, não perdeu. Quando você acha um enxame de abelha e você vai lá e extrai o mel, o que acontece? Você pode pegar todo aquele mel, elas podem até mudar. A abelha, ela pode até mudar ali o seu enxame, pode ir para outro canto, mas chega lá, ela vai produzir de novo. Porque quem tem a essência produz, e onde estiver ela vai produzir. Então veja que se na tua vida você sofreu alguma perca, mas você tem que entender que a essência de Deus você tem dentro de você. Deus restitui, você produz tudo novamente de novo. Ninguém consegue te parar, ninguém consegue te colocar medo, porque você é uma pessoa confiada no Senhor.
Então, a questão de esperar no Senhor é porque existem pessoas que vão tentar no nosso caminho colocar e dizer assim, lá em Salmo 42, Salmo 42, Davi disse assim, ó, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, pois eu ouço continuamente o povo diz assim, onde está o teu Deus? Então as pessoas vão dizer assim, cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Cadê a tua igreja? Por que você está passando por isso? A questão de você esperar no Senhor é porque você tem que entender que vai aparecer, no meio desse intervalo, pessoas para criticar a tua fé. É como se você não pudesse passar por nada nessa vida. Então entenda uma coisa, quando o salmista Davi escutou alguém dizendo assim, onde está o teu Deus? Lá embaixo ele disse assim, minha alma não te perturba. Por que te perturba dentro de mim, minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. No Salmo 40 diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Então é preciso você entender essa mensagem. Confia no Senhor. Confia de todo o teu coração em quem? No Senhor. Jó disse, eu não sei os outros, mas eu sei que o meu Redentor vive. Lá em Jó capítulo 19. Eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Essa é a certeza que você tem que ter no teu coração, na sua vida. Tenha opinião própria, não seja conduzido pelos pensamentos dos outros. Seja como Jó, não perca a tua essência de adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Que Deus te guarde, te proteja, te ilumine a sua família, a sua casa e todos os seus projetos. Compartilhe conosco essa mensagem de domingo e assim vamos levando o Evangelho de Cristo, levando as boas novas de salvação. A Bíblia diz, lá em Jó 42, que Deus restituiu tudo para Jó e deu o dobro do que antes possuía. Ele tinha 7 juntas de camelos, se eu não me engano, e a Bíblia diz que Deus mudou para 14 mil. Era de 7 mil, mudou para 14. E assim, todos que ele tinha, Deus dobrou, porque ele foi um homem que aprendeu a adorar a Deus mesmo nos momentos difíceis. A pergunta é, assim como a mulher de Jó disse, você continua ainda sendo fiel a Deus? Essa é a pergunta para mim e para você. Você ainda continua sendo fiel, apesar de tudo que você já passou, enfrentou, desertos, percas? Esta é a pergunta de Deus. Você ainda continua, você vai continuar sendo fiel? Fiel a Deus? Que eu e você guardamos essa mensagem no nosso coração. Que nós vamos amar ao Senhor muito mais do que nós já amamos, se entregamos a Ele. Então, receba, seja abençoada a sua família, a sua casa, não mude os seus pensamentos. Creia somente no Senhor e você verás a glória de Deus sobre a tua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, essa mensagem ficou grande, porque foi a pregação de domingo. Eu queria muito pregar essa mensagem aqui para todos os meus amigos e irmãos. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, por a tua palavra. Todos que a recebeu com alegria, sejam curados, renovados, fortalecidos pela tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanhem. Cura, Senhor, com teu poder da tua palavra, os enfermos, cansados e sobrecarregados. Que o Senhor venha aliviar dor, sofrimento. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego todos nas tuas mãos. Dê a eles um ótimo dia de semana, um ótimo dia de serviço, que seja produtivo em tudo que eles fizerem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.